E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Alaine Maria e vamos para mais um Macetes de Química para o Enem. E hoje falaremos um pouco sobre termoquímica e lei dos gases. A termoquímica é o estudo das transformações químicas que envolvem calor. E aí, verificando esse gráfico aqui do lado, temos as transformações do estado físico, do estado sólido, para o líquido e para o gasoso. Então, é interessante saber quais nomes se dão a estas transformações e se elas envolvem um aumento de temperatura ou uma redução de temperatura. Ou seja, se elas liberam ou absorvem calor. Então, verificando aqui, do estado sólido para o líquido, temos a fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização, do gasoso para o líquido, a liquefação ou condensação, e do líquido para o sólido, a solidificação. E aí, professor, o que é que a gente faz para não esquecer? Então, temos um macete para que vocês não esqueçam essas transformações físicas. Vamos lá. Na fusão, começa com a letra F e a vaporização com a letra V. Então, vamos lá. Do sólido para o líquido, para o gasoso, está aumentando de temperatura. O líquido, o sólido, o gelo, vamos imaginar que ele esteja 0 graus. O líquido, vamos imaginar 25 graus. E o gasoso, vamos imaginar a água já entrando no seu estado gasoso acima de 100 graus. Então, nesse sentido, há um aumento de temperatura. Então, uma comida que a gente faz que aquece é a fava. Quem não sabe o que é fava, é um feijão branco. Então, as consoantes da palavra fava são o quê? F e V. Ou seja, do lado do sentido que eu esquento, eu tenho o quê? Uma fava. E aqui, no sentido oposto, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, nós estamos o quê? Consequentemente, estamos esfriando, diminuindo a temperatura. Então, o que é que a gente vai liberar? Aqui, nesse caso, está liberando o calor. Então, aqui eu tenho solidificação e liquefação. E uma coisa que a gente libera com frequência é o quê? Uma sola. Que sola, as consoantes de sola é o quê? S e L. Ou seja, se está no sentido do sólido para o gasoso, fava, F e V, de fusão e vaporização. Se está liberando energia do gasoso até o sólido, uma sola que a gente solta, ou seja, sola, lembra de solidificação e liquefação. Tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, temos um exemplo de sublimação, ou até mesmo de ressublimação. Ou seja, eu tenho uma naftalina que de repente ela diminui o tamanho, eu não sei o que aconteceu. Ou seja, ocorreu uma sublimação. Do estado sólido, ela passou para o estado gasoso. Vamos imaginar do gasoso para o líquido. Eu tenho uma nuvem cheia de gás. E aí, de repente, começa o quê? A chover, por exemplo, granizo. E aí, com isso, eu posso dizer que ocorreu uma sublimação ou uma ressublimação. Então, se aumenta a temperatura, está absorvendo, ou seja, entrando temperatura. Eu posso dizer que são reações endotérmicas, ou seja, a fusão e a vaporização e a sublimação, elas são endotérmicas e precisa aumentar a temperatura, absorver energia. Assim como no sentido oposto, se está diminuindo a temperatura, eu estou esfriando. Então, eu estou liberando calor para esfriar, ou seja, reações do tipo exotérmica, liquefação e solidificação. E aqui, dentro da termoquímica, vamos ver exemplos de gráficos que mostram reações endotérmicas e exotérmicas. Mas aí eu fico em dúvida, como é que eu consigo adivinhar isso aí? Então, geralmente, essa entalpia, que é essa energia relacionada ao calor, ela pode ser calculada como ΔH, que é energia total, é igual a ΔP, ou então HP, que seria a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, vamos lá,
Nesse caso, onde é que está o produto e onde é que está o reagente? Nesse caso, olha, o produto está embaixo e o reagente está lá em cima. Então, se o reagente está lá em cima e no final eu tenho bem pouquinho produto, olha só, começa aqui e termina aqui, ó. Ou seja, se eu tenho muito reagente e termino com bem pouquinho produto, é porque, consequentemente, eu liberei muita energia. Se liberou muita energia, vai ficar o quê? Com ΔH negativo. Consequentemente, é uma reação exotérmica, né? Liberou energia. Vamos ver esse outro exemplo. Onde é que está o reagente? O reagente está embaixo. E o produto está onde? Lá em cima. Então, se o produto está em cima, ó, ele teve que absorver o quê? Muita energia para formar muito produto. Então, se tem muito produto no final, é porque o quê? Ganhou energia. Então, exemplo de reação endotérmica. Aqui, vamos ver aqui os tipos de calor que pode estar envolvido. Então, tanto pode existir o calor sensível quanto o calor latente. E o que seria esse calor sensível? É aquele calor que é trocado entre dois ou mais corpos, onde não vai haver mudança do estado físico. Ou seja, eu tenho uma água que eu aqueço e ela a 40 graus ainda é água, e a 80 graus ela ainda é água. Ou seja, ela não mudou seu estado físico só porque eu alterei a temperatura. Então, se não mudou o estado físico, eu digo que é um calor sensível, que não causou alteração no estado físico. Quando eu falo em calor latente, é aquele calor que realmente vai alterar a propriedade física. Ou seja, eu tenho um gelo e após ele derreter completamente, ele chegou à água. E eu posso ter o gelo a 0 graus e também pode ter a água àquele 0 graus também. Se causou mudança de estado físico, eu não digo que ele é sensível, eu digo que ele é latente. Então, como é que a gente faz para aprender? Uma alteração de calor sensível, ou seja, não causou mudança no estado físico, eu vou levar em consideração a quantidade de calor que foi recebido ou cedido, a massa do material, a variação de temperatura e esse Czinho é o calor específico. Esse calor específico tem que ser fornecido na questão. Ele é específico para cada substância. Isso é o que diferencia, por exemplo, um metal de uma madeira na transferência de calor, porque cada um tem um calor específico. E aí, como é que eu faço para decorar? Um calor sensível. Que macete! Ou seja, eu vou pegar as iniciais e vou criar aqui um macete para vocês, ó. Que macete! Ou seja, é um calor sensível, eu digo que macete. E se for um calor latente, que também vai levar em consideração o calor recebido e a massa do material, eu digo, legal, que massa. Ou seja, falou em calor, já vou colocar lá na minha fórmula, no meu caderninho, e na minha folhinha, né, no caso do Enem. Que macete, ou então, legal, que massa. Se por um acaso, na questão, não falar de calor específico, nem falar de alteração do estado físico, que macete. Se falar, legal, que massa. E aqui só para a gente exemplificar. Exemplo de calor sensível e latente. Aqui, por exemplo, ó, tem uma temperatura constante. Mas nessa constante, tanto eu posso ter o gelo a 0 graus, quanto a 0 graus ainda eu já posso ter a água derretendo a 0 graus. Ou seja, mesmo sem mudar a temperatura, eu consegui mudar o estado físico. Por isso que eu chamo calor latente de fusão. Aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma água, começo a aquecer até 100 graus. Então, nessa faixa, eu ainda vou ter água, né? Então, vamos imaginar aqui de 10 graus até 90 graus. Mudei a temperatura, mas continua sendo água. Ela não passou seu estado físico para o estado de vapor. Então, se não mudou o estado físico, eu vou dizer que é calor sensível. E aí, falando de gases, temos aqui a lei dos gases. Tanto a lei geral dos gases, quanto temos aqui a equação de Clapeyron, que ele calcula em relação aos gases que são perfeitos ou ideais. E aí, como é que eu faço para entender essa lei geral dos gases? Então, existiam, né, cientistas como Charles, Gay-Lussac e Boyle, que cada um preconizava algo diferente, mas que no final se convergiram.
Então, Charles ele adotava a pressão constante, em que V1 era igual a V1 sobre T2, assim como Gay-Lussac adotava o volume constante e Boyle adotava a temperatura constante, que no final chegava a uma equação geral, que era essa lei dos gases. E aí, como é que a gente faz para decorar? Então, na lei dos gases dizia que a pressão vezes o volume de um sobre a temperatura era igual à pressão do outro vezes o volume do outro sobre a temperatura. E aí, para a gente não esquecer mais e levar sempre esses cientistas na nossa cabeça, surgiu essa lei geral que adotemos, PVT por Votó, ou seja, PVT é igual a por Votó. Então, sempre que falar de gases, eu já vou pensar nessas duas equações. A primeira é PVT por Votó. E a segunda, se na questão falar de gás perfeito ou gás ideal, eu já sei que não vai ser PVT ou por Votó. Vai ser PV é igual a nRT. Que esse N é o número de mols. Que o número de mols pode ser o quê? Massa sobre a massa molecular. Então, se por um acaso lá perguntar número de mols na questão e você não tem nenhum dado de número de mols, mas tem a massa e tem a massa molecular, pode se calcular. Então, o N é a mesma coisa de massa sobre massa molecular. Então, pressão, volume, número de mols. Esse R, ele já vem na questão, geralmente varia entre 0,082, dependendo da unidade, é uma constante, e T é a temperatura. Aí, como é que eu faço para decorar esse PV igual a nRT? Puta véia não rejeita tarada. Ou seja, PV, nRT. Puta véia não rejeita tarado. Então, falou em gases, eu já me lembro. PVT por Votó. Ou então, puta véia não rejeita tarado.